você. Amém? Querido, a gente sabe que Satanás, ele tenta promover distrações, sabe? Sempre que você vai em algum lugar, vai fazer alguma coisa que é para Deus, ele promove algumas distrações para fazer com que você desanime ou não preste atenção naquilo que Deus tem a te dizer. Por isso, preste atenção nisso. Isso não é a palavra, mas isso é uma palavra, não é a palavra que eu quero dizer hoje. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Jesus, ele é comparado a um semeador. Ele saiu semear. Ele saiu lançar uma semente. Só que a Bíblia fala que veio um passarinho e comeu. Então, deixa eu falar. No momento da palavra, é um momento muito sério. A minha vida foi transformada ouvindo uma palavra. E eu vou dizer, não é porque eu estou pregando. Poderia ser uma mula aqui falando, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser... A Bíblia diz que se o evangelho não tiver homens e mulheres que se prontifiquem a falá-lo, as pedras vão dizer. Isso é uma metáfora para dizer que, de alguma forma, se Deus quiser te encontrar, Ele te encontra. Então, nós nos disponibilizamos para isso. Então, o que você tem que ter cuidado é para que nenhuma distração hoje, aqui no culto, seja seu celular, seja alguém... Você mesmo, quando você vai, se você puder segurar para ir no banheiro, você segura. Por quê? Porque atrapalha a pessoa que está na tua frente. Então, toda distração é importante você aniquilar agora, porque o culto tem uma durabilidade mínima. Até você que está em casa, já que você está cultuando a Deus aí na sua casa, a gente crê que não há fronteiras, não vai mais no banheiro, fala para o rapaz lá baixar o volume do videogame lá, né? Faz essa função, já pegou o copo d'água, então fica aí parado e presta atenção e seja participante do culto, amém? Coloque a mão aí no seu coração, todos vocês, sabendo que o coração é o solo fértil para a palavra de Deus, e eu quero que você vai orar por si mesmo, você vai colocar o teu coração na presença de Deus, você que está em casa, coloca a mão no seu coração também, e diga para Deus que o teu coração é um solo fértil, para a semente que Ele quer colocar, para a palavra que Ele tem para derramar. Porque uma palavra de Deus muda toda a perspectiva. Uma semente num solo muda toda uma colheita que vai vir. Uma semente numa pessoa muda tudo. Uma palavra muda tudo. Uma lembrança muda tudo. Uma situação traz muita coisa à tona, traz sentimentos à tona, traz uma vida à tona. Basta um insight, uma percepção, seu negócio muda, seu casamento muda, sua vida muda. Então coloca a mão no seu coração e consagre a Deus a tua história, a tua vida agora. Espírito Santo de Deus, nós colocamos o nosso coração em tuas mãos e hoje, Pai, nós damos autoridade à tua palavra, Deus. Nós queremos ouvir a tua palavra, Deus. Repreendemos todo mal, Deus, toda distração, tudo aquilo, Deus, que quer nos impedir, Deus, de receber tudo o que o Senhor tem para nós nesta noite, Deus, está repreendido. E nós tomamos posse da tua palavra viva e poderosa que transforma vidas, Pai. A começar pela minha e pela dos meus irmãos que aqui estão, pelos meus irmãos que me assistem. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, olha só, eu quero falar com vocês sobre respeitar processos. Respeitar processos, amém? E o texto base que eu gostaria de começar aqui com vocês é Lucas, no capítulo 2, versículo 46. Lucas, capítulo 2, versículo 46, amém? Pode estar abrindo no telão. Você que está em casa aí, você vai poder assistir ali vai aparecer aí para você. Então, padrão FIFA o negócio aqui, a coisa funciona. Olha só o que está escrito. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, depende da versão, os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Está falando de Jesus. Maria foi à festa em Jerusalém, e na volta dessa festa em Jerusalém, que ela estava voltando para a cidade dela, ela perde Jesus no meio da caminhada. Ou seja, a mãe de Jesus perdeu Jesus. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Meu querido, se a mãe de Jesus perdeu Jesus no meio da caminhada, nada está escrito na Bíblia por um acaso. Significa que você também pode perder Jesus no meio da caminhada. Você também pode perder Jesus no meio da caminhada, amém? Então, uma coisa que você tem que ter bem ciente é que todo passo que você der, olhe sempre para o lado, para ver se Jesus está ali contigo. E nessa dela perder Jesus nessa caminhada, Jesus ele vai para o templo. E quando ele vai para o templo, ele começa a debater com os mestres da lei. Não era qualquer gente, não era um judeu que entendia da palavra. Eram mestres da lei. Mestres, pessoas que com propriedade entendiam do que estavam dizendo. Ele estava lá debatendo, discutindo com os caras. E aí, versículo 47.
E todos os que ouviam Jesus ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Jesus aqui tinha 12 anos. Queridos, 12 anos, Jesus tinha 12 anos. Agora, olha o interessante da Bíblia. Ele tinha 12 anos e, de repente, Jesus aparece com 30 anos. Ele tinha 12 anos e, de repente, você vai ouvir falar de novo de Jesus quando ele tinha 30 anos. Houve 18 anos em que ele teve uma vida normal. Houve 18 anos que ele teve que trabalhar. Houve 18 anos que ele teve que honrar o pai e a mãe. Houve 18 anos em que muitos casamentos não foram visitados pela presença de Jesus. Houve muitos leprosos que não foram curados por Jesus nos 18 anos. Houve muito cego que não enxergou, mesmo precisando enxergar, porque Jesus não começou o seu ministério aos 30 anos. Então, por mais que a gente olhasse para Jesus com 12 anos e os mestres da lei olhassem para ele e falassem assim, meu, esse cara é muito bom, e Jesus poderia olhar para ele mesmo e falar assim, nossa, eu estou pronto, eu estou aqui falando, os caras que são autoridades estão pasmos com a minha sabedoria aos 12 anos, então eu estou pronto para o meu chamado, eu estou pronto para o meu propósito de vida, eu estou pronto para quebrar o pau da barraca, é agora a minha vez, eu vou lá arrebentar com tudo. Não. Existe um tempo chamado tempo da carpintaria. O pai de Jesus era carpinteiro, meu querido. Carpinteiro na época era o construtor. Então Jesus foi para a carpintaria, foi lá aprender, foi lá trabalhar, foi lá ver como a vida realmente é, teve que pagar imposto, teve que aprender a pescar, teve que aprender a construir, teve que fazer várias coisas. Jesus tinha uma vida normal. Sabe por quê? Porque Deus treina você para o teu propósito, é na rotina de vida que você tem. Você não vai... Deus fala com você hoje que vai te tornar uma grande pessoa, e de repente no dia seguinte você é uma grande pessoa, um grande homem de negócios, um grande pai. Não, Senhor, Deus está formando você para ser o marido que você tem que ser. Durante o dia Deus tem uma palavra e Ele usa a rotina e a sabedoria dele diária para te transformar naquilo que você tem que ser. Eu fico imaginando, Davi, ele recebe uma palavra de que ele seria rei, e meu irmão, por mais de 10 anos, 20 anos, Davi não se torna rei, ele fica no pasto. José recebe uma palavra dizendo que vai governador, e meu irmão, ele não é governador no dia seguinte. Sabe por quê? Porque se José, com 17 anos, quando ele recebeu aquela palavra, ele virasse governador no dia seguinte, possivelmente ele estaria sendo impeachmentado. Possivelmente ele estaria sendo demitido. Então eu vou dizer uma coisa para você. Deus respeita o tempo, e Ele tem um quê com o tempo. Deus, Ele tem um quê com o tempo que você precisa para cumprir tua missão. Ele tem alguma coisa. Você sabe que Saul foi rejeitado por Deus porque Saul não soube esperar? Você sabia disso? Meu irmão, Saul foi o primeiro... Fica comigo, olha só. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. Davi teve um reinado muito mais poderoso que Saul, ok? Agora, Davi matou, assassinou, dolosamente, de uma maneira, assim, fria. Davi adulterou. Davi comeu o pão do templo que não podia comer, mentiu. Davi fez coisas absurdas. Quando você olha para Saul, você não vê que Saul fez os mesmos pecados de Davi. Davi pecou muito mais que Saul, quando você olha a Bíblia. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que Deus tira o trono de Saul, porque Saul não soube esperar. Um belo dia Saul estava lá na batalha, e Israel, havia um mandamento do Senhor, que antes de Israel ir para a batalha, haveria de ter um culto, uma cerimônia em que haveria de ter um sacrifício. E quem poderia fazer isso era o sacerdote. Somente o sacerdote seria apto para fazer esse sacrifício. E, beleza. Saul, pressionado pelo exército, falou, vamos guerrear. E Saul falou, eu não posso guerrear. Há um mandamento de Deus, eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que esperar o profeta vir para fazer o sacrifício. E o povo que estava com ele ficou pressionando ele. E ele ficou vendo o inimigo vir até ele também. E ele ficou com medo, ansioso, tudo mais. O que ele fez? Ele fez o sacrifício e não esperou o profeta de Deus fazer o sacrifício como teria que ser. Por ele não esperar, quando o profeta chega, ele fala, rapaz, o que você fez? Por que você não me esperou? Se Deus preceitua, diz que você tem que me esperar antes de começar a guerra, eu tenho que fazer o sacrifício e não você.
Ou seja, usurpou a função que não era dele. Você é rei, mas eu sou sacerdote. Por que você fez o que não deveria fazer? E Davi falou, eu fiz porque o povo ficou me pressionando, eu fiquei ansioso e tomei essa atitude. Meu querido, toda vez que você não ficar ansioso demais, isso a gente vê no mundo dos negócios, isso a gente vê em casa, isso a gente vê em tudo, que quando você fica ansioso demais e se precipita, normalmente dá errado. Normalmente vai dar errado. E Saul, naquele momento, se precipitou e fez o sacrifício. E naquele momento, Deus arranca o reino dele e fala assim, olha, por quanto você desobedeceu, por quanto você não esperou, por quanto você não fez o certo, porque você é um cara ansioso, o reino não é teu mais. Eu estou levantando um outro homem segundo o meu coração. Davi errou um monte, meu querido. Agora, sabe de uma coisa que Davi nunca reclamou e nunca se deixou levar pela pressão? Sabe o que é? Davi nunca ficou tentando usurpar ou agir de maneira precipitada em alguma coisa. Davi sabia que Saul tinha sido levantado rei. Só que Davi foi também ungido rei, porque Deus tirara o reinado de Saul. E nisso, Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Sabe por quê? Porque ele não se precipitou. Saul perseguia Davi dia e noite. Davi sabia que se ele matasse Saul naquele momento, ele seria aclamado o rei de Israel. Sabe por quê? Porque a população de Israel amava Davi. Havia música em Israel que as mulheres cantavam. Saul matou 1000. Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Então todo mundo amava Davi, o herói de guerra, aquele que matou Golias. Até hoje, meu querido, quando você vai a Israel, você vê que o túmulo de Davi é cheio de gente querendo só encostar. Então, na época, amavam ele. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele entendeu, peraí, se Deus colocou ele ali, Deus é que tire, eu não vou tirar. Eu não vou me precipitar. Eu não vou agir naquilo que eu não devo estar metendo a mão. Eu não vou fazer aquilo que eu não devo fazer. Querido, eu e você estamos sendo preparados para algo grande. A nossa casa está sendo moldada e preparada para algo grande. Eu vou dizer uma coisa para você, uma kitnet é muito mais fácil de se projetar e executar do que um prédio, arranha-céu, do que algo grande. Porque algo grande existe processo, exige estudo. E algo grande tem um custo maior. O preço é maior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está fazendo algo grande na sua vida. Aquilo que você chama de problema não é problema. É Deus te treinando no meio do processo para te entregar algo que não é uma kitnet. Ele não quer fazer da tua vida um kitnet. Não quer fazer da tua história, do casamento, uma mera kitnet. Ele quer fazer algo grande. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu não sei se você sabe, mas nós cantamos aqui. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele ganha juntamente com ele todas as nações. Um belo dia a igreja vai ser arrebatada e depois Cristo virá. E depois que Cristo vir, vai se estabelecer aqui um reinado de 1000 anos. É o que diz Apocalipse. Em que Cristo vai reinar sobre toda a terra. Vai estabelecer o seu trono lá em Israel, lá em Jerusalém, lá na cidade de Davi, e ele vai estabelecer o seu trono e vai reinar lá em Jerusalém. 1000 anos vai ser assim, de acordo com o Apocalipse. Então, todas as nações já pertencem a Jesus, até o momento em que ele volte aqui à terra, ok? Agora, minha pergunta para você, logo que Jesus se batiza, olha que interessante, você vê que a Bíblia, preste atenção, na Bíblia não tem nada em vão, nem número, nem expressões, nem vírgulas, nada na Bíblia está em vão. Quando Jesus ele sobe, ele se batiza em Jericó, e ele sobe no monte chamado Monte da Tentação, fica aproximadamente uns 2-3 quilômetros de onde ele se batizou. Quando ele sobe lá, Satanás aparece para ele, e quando Satanás aparece para ele, Satanás fala o seguinte, olha, se prostrado me adorades, eu dou todas as nações da terra para você. Eu dou tudo para você. Meu querido, quando Satanás não consegue atrasar a tua vida, ele tenta adiantar ela. Quando Satanás não consegue atrasar as coisas na tua vida, ele tenta dar coisas que Deus, eu vou falar assim, palavra de Deus, tenta dar coisa para você antes do tempo. Tenta dar coisa para você, você sabe para quê? Para acabar com a tua vida, para eliminar você, para deturpar você, para acabar com o teu propósito. Então, além de você ver um Satanás que entrava na boca do povo, acho que
Coloca um lugar lá atrás para ela, gente. Fica mais fácil para ela. Vocês vão ficar aqui, arruma um lugar, aí vem alguém aqui para frente. Ó. O seguinte, para facilitar, porque a mãe tem banheiro ali, tudo facilita. Olha só, queridos. Satanás, ele entrou no povo no deserto para atrasar a caminhada até o Egito, aliás, até a terra Canaã, bem como Satanás tenta adiantar. Satanás tenta adiantar algumas coisas na vida de Jesus. Então, veja, eu e você temos que estar acostumados com o processo. Eu e você temos que estar plenamente acostumados com o processo. Se nós não estivermos acostumados com os processos, Deus não vai treinar a gente para aquilo que a gente de fato tem que ser. Nós temos que estar preparados para aprender com Jesus. E você verifica isso, por exemplo, na história de José. José foi atirado num poço. E quando ele é atirado no poço, meu querido, lá dentro, na cisterna, ele poderia reclamar, ele poderia murmurar, ele poderia fazer tanta coisa, só que é um treinamento de Deus na vida dele para chegar em algum lugar. Quando Davi, meu querido, estava lá no pasto, desprezado pelos irmãos lá, e de repente veio um leão, ele poderia reclamar, poxa vida, vem um leão aqui me comer. Ele gira a pedrinha dele e mata o leão. Quando vem o urso, eu já vi no Discovery Channel, eu não sei se você sabe, o urso ele corre até você, e quando o urso corre até você, o urso levanta. E quando o urso levanta, sabe quantos metros tem o urso? 3 metros aproximadamente. Quando o urso levanta, ele fica com 3 metros. E, meu querido, Davi matou aquele urso. Um belo dia, Davi vai levar marmita para os seus irmãos, a mando do pai. E quando ele está indo levar marmita para os seus irmãos, quem que está afrontando Israel inteiro? Um homem chamado Golias, que tinha aproximadamente 3 metros. Ou seja, todos os homens de Israel que eram treinados para matar o gigante, nunca mataram alguém de 3 metros. Davi tinha matado um urso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está mandando problemas para você aprender a resolver aqui hoje. Sabe para quê? Para Ele botar o problema certo, para você entrar no palácio na tua vida. Então não reclame, você está debaixo de um processo. Sabe, querido, eu aqui, quando eu tinha 16, 17 anos, o líder de jovens da época da igreja, isso tem um tempo, uma década, né? O líder de jovens da igreja não queria mais ser líder de jovens da igreja. Ele já era um pai de família e tudo mais, e eu tinha 16, 17 anos, eu acho que eu tinha. Ele não queria mais, porque fazia coisa e se empenhava e vinha antes e tudo mais, e dava 10 jovens, 15 jovens. Então o cara desanimou, porque não via ninguém, não fazia e tudo mais. Ele desanimou. Nisso, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, você vai ser o líder dos jovens agora, você vai cuidar dos jovens. E eu me senti o máximo, né? Hoje eu paro para analisar, eu falo, ele não tinha opção, ele tinha que me escolher mesmo. Não tinha ninguém, então ele falou, vai você, entendeu? Estava eu e o Pacheco do lado. No momento eu me senti muito importante, mas é que só tinha eu também, né? Então, beleza. Mas foi inteligente, né? Eu não cheguei a cogitar que só tinha eu também. Então era eu e o Pacheco. E eu pregava aqui e tudo mais, e o Pacheco, todo culto, ele levantava a mão para aceitar Jesus aí, para ver se dava uma força, dava uma animada, né? Ele vinha aqui, aí quando ele pregava, aceitava Jesus de novo, vinha aqui à frente, ele orava e tudo mais. E a gente foi indo, né? Buscando a Deus, falando da palavra de Deus, e eu vendo o quão foi bom esse preparar, o quão foi bom. Deus planejou para que não tivesse ninguém, para que tivesse misericórdia na minha vida, para que tivesse alguém. Hoje, nossa juventude aqui, tem mais de 200 jovens, é uma coisa linda, maravilhosa. Tem jovens que já saíram da juventude, igual eu, né? Já casaram, tudo mais, já estão ajudando em outros cultos, estão fazendo várias coisas. Eu lembro que a gente, eu e o pastor Lucas Pacheco, aos domingos, não via ninguém, né? Ninguém queria vir. 7 pessoas, eu acho que ele é muito ruim, né, para falar qualquer coisa, né? E a gente ia de porta em porta desse bairro, querido, pedindo, falando assim, ó, você quer receber uma oração? Quer receber uma palavra de vida? Queria convidar você para o culto? A gente foi em todas as portas aqui do Presidente Médici, domingo à tarde, batendo de porta em porta. E hoje o Espírito Santo falou comigo, Lucas, você batia de porta em porta para pedir uma oportunidade para falar para as pessoas. Hoje, querido, às vezes eu tenho que me esconder, eu tenho que ir num lugar se eu quero ficar sozinho, porque minha porta não para de bater, seja aqui no gabinete da igreja, seja no meu escritório, de pessoas querendo falar comigo. Isso eu nunca imaginei. Meu WhatsApp, no meu aniversário, eu não consegui responder tanta mensagem, eu não sei que hora que eu vou conseguir parar para responder e agradecer todas as mensagens. Na minha casa, se você vai lá,
deve ter umas 100 gramas de arroz lá no coisa. Se tiver umas 100 gramas de arroz. Mas por que, pastor? Vocês não sabem cozinhar? Não, é algo mais forte que isso, que às vezes a gente cozinha. Meu querido, é tanta janta que eu tenho para ir, tanto convite que eu tenho para ir, é tanto lugar que eu tenho para ir. Às vezes, num dia, mais de 3, 4 eventos que tem que ir. É por isso que eu tenho que fazer crossfit, eu tenho que correr, fazer uma coisa. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo existe um processo, tudo tem um começo. Se não fosse lá atrás isso aí, não existiria nada disso. Eu não estaria aqui no culto da quinta-feira falando com vocês, da segunda, no domingo não estava. Existe um processo para as coisas acontecerem na sua vida e na minha vida. E esses processos, eles são maravilhosos. É Deus te treinando. Não reclame do urso que te aparece, porque é Deus oportunizando você para conseguir matar Golias. Deus não chega atrasado. Deus é o dono do tempo. Se Ele tem uma palavra, Ele vai cumprir essa palavra. Ele vai cumprir. Sabe o que eu acho lindo e maravilhoso? Jesus estava andando no meio de uma multidão. A Bíblia diz que a multidão apertava. E chegou um homem chamado Jairo. E Jairo falou para ele o seguinte: Senhor, a minha filha está morrendo em casa. Por favor, vá na minha casa. Minha filha está morrendo. E Jesus fala: Jairo, eu vou lá. Eu vou te visitar. E nesse processo dele caminhar até a casa de Jairo, você tem que entender que uma multidão estava apertando Jesus. Então era difícil caminhar, porque todo mundo queria falar com ele. E ele tinha, imagina, é o presidente da república com segurança do lado, senão o cara não anda. Nisso, uma mulher, quando ele está indo na casa de Jairo, eu quero que você se coloque na situação desse homem. Meu querido, a medicina não era como a de hoje. A vida não era como a de hoje. Eu quero que vocês pensem nisso. Seu filho, sua filha está morrendo lá em casa e você sabe que Jesus é a cura para o teu filho e para a tua filha. E ele está indo para lá. Ele está indo lá tocar a tua filha. De repente, uma mulher que está há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, toca em Jesus. E Jesus para. Jesus para. E quando Jesus para, ele fala: quem me tocou? Mas no meio da multidão, o pessoal começou a falar: Jesus, como assim? Quem te tocou? Está todo mundo te encostando. Ele falou: não. Houve um toque aqui no meio dessa multidão que fez com que poder saísse da minha vida. E aí, nisso, a mulher falou: fui eu. No momento em que eu te toquei, o meu fluxo de sangue, que há 12 anos eu não era curado, eu fui curado aqui e agora. E Jesus falou assim: olha, tua fé te salvou. Meu querido, eu imagino o desespero de Jairo. O que essa mulher tinha que aparecer aqui? Sabe o que é isso, meu querido? Um processo de te ensinar, sabe o quê? Que antes de você receber um milagre, algo bom na tua vida, você tem que aprender a comemorar o milagre dos outros. Você tem que aprender a ficar feliz pela vitória do outro, por mais que a sua ainda não chegou. Você tem que olhar e falar assim: olha, não adianta. Jesus ele vive nos dando lições. Então, quando ele está indo, você diz assim: beleza, eu vou, mas eu vou parar aqui. E nisso, meu querido, nesse processo, Jairo ali aflito, vem pessoas da casa de Jairo e diz para ele: olha, a tua filha morreu. Jesus olha para ele e fala assim: querido, olha para mim. Vou dizer uma coisa para você. Não temas, crê somente. Sabe, querido, segunda lição. Não me importa o tempo que está levando, não me importa a minha realidade. Davi saiu de pastor de ovelha, que naquela época era uma profissão, assim, desprezível para a época. Era uma coisa, complicada, não dava para dizer assim, mas como é que um cara desse chegou a ser rei? A mensagem de Jesus é: olha, não importa qual seja a matemática hoje da tua vida, não importa qual seja a realidade, não importa qual seja o diagnóstico, não importa o que é que te falaram, não importa o que você pensou acerca da tua vida conjugal, não importa o que tu pensou da tua saúde, da tua vida, crê somente, confia em mim. Confia em mim que eu quero ir na tua casa e eu quero dar a última palavra. E, querido, o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus chega lá, e quando Jesus chega lá, o pessoal fala: não adianta você estar aqui, não resolve, você chegou tarde demais. Sabe o que é isso, querido? Que para Deus, quando Ele deu a palavra dEle, nunca existe um tarde demais. Talvez você entrou aqui com situações para vocês: ah, não, essa pessoa não muda. Meu querido, sabe que é essa aí. Sabe a pessoa mais improvável de estar sentada aqui no banco? É essa aí. Sabe a pessoa... É essa aí. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus do impossível.
e faz o que eu e você não podemos fazer. E de repente ele chega lá, o povo começa a dar risada, porque Jesus fala, não, ela está viva, ela só está dormindo. O povo começa a rir dele, e ele fala, ninguém vai entrar, ninguém vai ver isso aqui, só vai entrar eu, Pedro, Tiago e João, e vai entrar o pai da criança, e nós vamos orar por ela. E essa criança, ela ressuscita. Porque sabe o que eu acho interessante? A Bíblia conta a história de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Esse amigo de Jesus chamado Lázaro, ele morreu. Ele morreu. E passou 4 dias. O corpo já estava cheirando mal. Isso é o que descreve o texto bíblico. E quando Jesus chega lá, depois de 4 dias, as irmãs dele falam, mas por que você não veio antes? Ele era teu amigo. Se você tivesse vindo antes, se você tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Jesus falou assim, tira a pedra, que eu vou curar ele agora, que eu vou levantar, vou ressuscitar ele agora. Deixa eu dar uma palavra para você aqui agora. Deus é o dono do tempo e você tem que aprender a confiar que Ele está no controle da tua vida, independente do que aconteça, independente do que se está passando, e enquanto Ele tiver uma palavra, é a palavra dEle que tem que permanecer na tua vida. Não, se disseram para você que não tem como chegar lá, aí bateu na porta e falou assim, a vaga foi preenchida, mas Deus disse que ainda vai te honrar, vai abrir para você, vai chegar lá. Acredita na palavra, não nas notícias que chegaram para Jairo. Deus falou para ele assim, não olha para essa notícia, olha para mim e crê somente. Confia somente. Querido, eu e você, temos que entender que Deus está nos trabalhando, Deus está nos provando, Deus está nos guardando. Sabe para quê? Para algo gigante, porque o projeto é grande, meu querido. Se fosse só para entregar a kitnet, ia ser muito mais fácil. Mas deixa eu falar, diferente de um projeto que eu e você podemos fazer e ter surpresas, a Bíblia diz que Deus escreveu a nossa história. Então deixa eu falar uma coisa, eu não sei que fase da tua vida tu está vivendo, talvez você esteja vivendo uma fase que você nunca imaginou que estaria vivendo, mas deixa eu te contar, você não pregou o arquiteto de surpresa. A tua vida até hoje não surpreendeu a Deus, não está impressionando a Deus, você não foi tão longe que Ele não possa te pegar. Você não está tão perdido que Ele não possa te corrigir. Você não está simplesmente alheio. Se você está aqui me ouvindo, significa que ainda há uma palavra de Deus para a tua história, para a tua vida. Enquanto essa palavra permanecer, eu tenho que ficar nela e aguentar todo o processo. Eu quero falar uma coisa para você e eu quero encerrar, mas eu quero que você preste muita atenção nisso. Davi não reclamou quando o leão foi visitar ele. Davi não reclamou quando o urso foi visitar ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não reclame dos problemas, das aflições, das angústias que têm aparecido para você. Eu vou dizer uma coisa, é Deus te treinando para te dar o passaporte para aquilo que você nasceu para ser. Deus está te treinando e vai vir o problema, que vai ser o passaporte daquilo que você nasceu para ser. E declare isso sempre à tua vida. Nenhum dos homens treinados de Israel tinham a habilidade de lutar com alguém de 3 metros. Mas Deus foi tão bondoso que enviou para um pastor, ele não era guerreiro, um urso, que quando levantava, dava os 3 metros. Deixa eu falar, Deus está te dando um treinamento diário, meu querido, e não é o treinamento que você acha que você precisa. Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso quando Deus está no controle da nossa vida. Não é as situações que você quer que aconteça, é as situações que Deus quer que aconteça. É as coisas que Deus quer que aconteçam na sua vida. Sabe por quê? Porque os sonhos deles são infinitamente maiores do que os seus e do que os meus. E Ele há de cumprir, independente da notícia, independente da palavra, seja todo homem mentiroso. E Deus permanece verdadeiro, sincero, fiel, amoroso e bondoso. E a palavra dEle tem que prevalecer no meu coração e no teu coração. E se você crê, diz amém, pega que isso é para você. Você está num processo. Você está num processo. Deus está te treinando. Sabe por quê? Porque quando Ele colocar você no lugar, você não vai ser impeachmentado de lá. Você não vai ser demitido de lá. Amém? Então, se